Oi, tudo bem? Vamos conversar sobre a obra Orgulho e Preconceito da Jane Austen. É esse grande clássico. Você já ouviu falar? Talvez você já tenha assistido o filme. O filme é maravilhoso, eu recomendo fortemente. Ai, Jane, Darcy, eles são maravilhosos e você com certeza vai se encantar por eles. Primeiro vamos falar dessa edição. O que a Martine Claret fez aqui? Para mim é uma das edições mais bonitas e quando eu comprei esse livro aqui, eu me empolguei, já fui logo e comprei Persuasão. E gente, com certeza eu vou ler e vou continuar porque eu me apaixonei pela Jane Austen, virei uma fanática, fã de carteirinha. O livro é muito bem diagramado, você tem respiro entre as páginas. Algumas pessoas fazem algumas críticas quanto a algumas palavras que aparecem em 3 asteriscos e shire. E na verdade isso foi uma escolha da própria Martine Claret, porque a Jane Austen, ao escrever esse livro, ela optou por não deixar esses lugares extremamente especificados. Talvez sejam algumas dessas histórias verídicas, né? E ela quis preservar. E a Martine Claret optou por não inventar esse nome desse lugar e sim deixar em segredo. Então fica aqui um enigma, porque muitas vezes a gente fica confuso. Só aparece asterisco, asterisco, shire. E aí você não sabe de que localidade ela tá falando. Mas vamos começar falando desse livro, dessa autora, desse sucesso que já tem mais de 200 anos e continua extremamente atual. Pois é, talvez você não saiba, mas a queridinha aqui, Jane Austen, ela tá atrás, sabe de quem? De única e exclusivamente quem? Shakespeare. É, minha gente, a moçoila aqui não era fraca. Ela começou a escrever super cedo e os livros dela têm uma maturidade, uma profundidade dos personagens que são admiráveis. Ela não escreve sobre, apesar da história dela ser um romance, né, um romance clássico, um mocinho, a mocinha que se apaixonam e vão se casar no final da história, não é nada superficial, porque ela não traz pessoas perfeitas e ela traz sim pra gente pessoas reais, com angústias, com problemas, com muitos e muitos defeitos, com muito orgulho e com muito preconceito. Bom, quem é que vai aparecer nessa história pra gente? E sim, é a nossa querida Elizabeth. Mas vamos começar aqui do princípio. E o livro começa com uma frase que já mostra o tom, já mostra a acidez presente em toda essa obra, em todo esse livro. Eu vou ler para vocês porque essa frase é icônica. É uma verdade universalmente conhecida, reconhecida, que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Olha, talvez um leitor mais atento já perceba que a Jane Austen tá sendo irônica, né? Que geralmente quem é que tá procurando um esposo, um marido é a mulherada. E o livro começa aqui logo com uma discussão do Sr. Bennet e da Sra. Bennet sobre levar ou não as filhas para o baile, onde estará chegando o Sr. Bingley, esse homem riquíssimo. E aí, com muita briga, muita discussão, sabe aquele tipo de casal que tá ali, ó, sempre se cutucando na vara curta e que no final um deles já sabe, nesse caso é o Mr. Bennet, que vai perder a batalha, fica convencido de que leva essas filhas logo para esse baile. E a Sra. Bennet, gente, ela é uma mulher espalhafatosa, deselegante, sem senso de ridículo, sem senso estético. E sabe o que é o legal? Que a Jane Austen, ela não descreve os personagens fisicamente, mas apenas as atitudes, os comportamentos e as características psicológicas. E com essa informação você imagina o personagem. E essa mulher, pra mim, ela é vivíssima. Eu consigo imaginar o cabelo, o jeito que ela, pra mim, ela já é uma senhora mais espalhafatosa, com o cabelo meio um pouco desgrenhado, meio afobada, afoita. E é assim que a Jane Austen me apresentou pra Sra. Bennet.
Bom, mas essa história vai trazer essas 5 filhas e esse desespero dessa família por casar uma de suas filhas. Porque na Inglaterra, nessa época, existia uma lei, e aqui é o meu momento de advogada, que trazia pra gente trazia pra sociedade que uma família que não tivesse um filho homem não teria o direito de ficar com a herança. Portanto, quando o Sr. Bennet morresse, falecesse, o que já estava, né, se aproximando pela altura da vida, as filhas ficariam sem a herança. Então era um problema muito grave, né? As mulheres ficariam totalmente desamparadas. O casamento era sim um meio de ascensão social. Era e ainda é, né? Vamos ser, né? E ainda de ascensão social. Então, por isso essa preocupação desesperada e desenfreada dessa mãe. E aí essa família vai pro baile e a Jane e o Bingley ali já rola um tico-tico, já rola uma troca de olhares e tal. Mas é só isso, sabe? E nesse baile tá o Darcy, que é o grande, maravilhoso galã, pessoa absoluta, é o boy que a gente deseja, entendeu? É o boy que toda mulher sonhou na vida, é o Darcy. E o Darcy tá nessa festa. E, gente, o Darcy é 1 milhão de vezes mais rico. Isso eu tô exagerando porque eu sou exagerada. Mas o Darcy, ele é muito, muito mais rico que o Bingley. E a Elizabeth, nesse baile, dá uma paqueradinha nele, mas ele não se interessou muito por ela. E ele diz lá que ela tem uma beleza mediana, mas nada muito agradável. E como eu descreveria o Darcy? O Darcy é o cara blasé, é o blasezão lá. É o que sabe que todas as mulheres querem casar com ele e que não tá nem um pouco afim de nenhuma, sabe que a mulherada fica louca onde ele chega e ele fica lá, não tá afim de dançar com ninguém, fica lá no canto dele, tá nem aí pra ninguém. E aí logo todo mundo acha ele um cara super metido e desagradável. Mas a história vai se desenrolando, o casamento do Bingley e da Jane não acontece, por motivos que eu não vou falar aqui, porque isso seria um grande spoiler. Mas esse casamento não acontece, o Bingley e o Mr. Darcy vão embora da cidade e a mãe ficou arrasada. Nesse meio tempo aparece um primo da Elizabeth e a propõe em casamento. E a Elizabeth fica horrorizada com essa proposta, porque ela não queria jamais se casar com ele. Então, onde? Ela não tinha nenhum sentimento. Na verdade, esse primo era assim um motivo de piada entre elas. Era um cara deselegante, meio bizarro. Não é bizarro a palavra. Digamos que ele era... Não é fanfarrão. Sabe pessoa que não tem bom senso? Que não fala coisa com coisa, é desagradável, é esse primo. E ele vai lá, na primeira ideia é pedir a Jane em casamento, que é a filha mais bonita. E aí a senhora Bennet já fala, querido, com a Jane não vai rolar não, mas se você quiser, tem a Elisa aí. A Lizzie, como chama no livro. E aí ele fala, então tá, vá lá pedir essa daí. Aí ele vai, pede a Lizzie em casamento, a Lizzie fica horrorizada, fala que jamais vai se casar com ele. E pá, manda o cara embora. Aí ele vai lá e conta, é o Mr. Collins. Aí o Mr. Collins vai lá e fala pra senhora Bennet, olha, ela não quis casar. A dona Bennet fica louca, vai na biblioteca do Sr. Bennet e fala, a Lizzie não quer casar e não sei o quê. E daí uma ironia, uma acidez e mostra um pouco da personalidade do pai das meninas, que ele chama a Elisa e diz pra ela, olha, a sua mãe tá falando pra mim que se você não se casar com o Sr. Collins, ela nunca mais na vida vai falar com você. E aí ele fala isso pra ela e ela fica ali escutando e ele conclui, mas minha filha, se você se casar com ele, quem nunca mais vai falar com você sou eu. Ou seja, nesse momento ele vai lá e defende a filha dele. Mas a história se desenrola e sabe o que o Mr. Collins contém spoiler? Vai, pede
no outro dia, simplesmente no outro dia. Veja como o casamento era uma questão de negócio. Vai e pede a vizinha, que é a amiga da Elizabeth, em casamento. E essa amiga dela já tem 26 anos, ou seja, ela já estava bem pra lá de encalhada e ela aceita esse casamento. A Elizabeth fica horrorizada, fica desapontadíssima com a amiga, porque sabe que a amiga não está casando por amor e ela considera o amor, a paixão, requisitos fundamentais para um casamento. E ela julga muito, fica muito desapontada com essa amiga. Mas vem cá, eu entendo essa amiga que casou com esse cara. Ela precisava casar, ela já estava bem encalhada. E a Elizabeth fica um tanto quanto desapontada. Mas isso vai trazer pra gente uma característica da Jane Austen, que ela trabalha com pessoas reais, personagens que realmente têm defeitos. A história vai se desenrolando, aparece na cidade o Sr. Wickham. O Wickham, gente, é o boy lixo, é o cara que faz as coisas erradas. E ele tem uma grande história com o Sr. Darcy. Bom, aparece o Wickham na história e o Wickham e a Elizabeth têm ali um leve interesse, um flerte entre os dois. Mas logo a gente vai saber que o Wickham é realmente um boy lixo. É o boy lixo, é o boy deplorável. Nesse meio tempo, a Jane tá lá sofrendo porque o casamento dela não teve sucesso com o Sr. Bingley e a família manda ela embora para ela refletir, para afastar ela desse mau momento em que ela estava vivendo. E enquanto a irmã tá fora, tal, chega um momento da história que a Elizabeth vai fazer uma viagem e ela acaba com uma tia e um tio, pessoas maravilhosas, formidáveis, ricos, e ela acaba nessa viagem aparecendo, sabe aonde, gente? No lugar mais improvável do mundo, que é na casa não, né? No palácio, no castelo, na propriedade do Sr. Darcy. E lá rola um sentimento. Na verdade, o Darcy e a Elizabeth, desde o princípio, tem uma tensão sexual ali entre os dois. Rolou um clima forte, sabe? E aí a história vai se desenrolando, a história vai ter uma grande reviravolta que vai fazer com que no final, muito spoiler, um spoiler grandíssimo, a Jane fique com o Mr. Bingley, a Lydia fique com o boy lixo, o Wickham. Contém spoiler, a Lydia foge com o Wickham. Ela foge. É uma desonra, é uma loucura, a família fica enlouquecida. Mas o Mr. Darcy, maravilhoso, resolve esse problema. O Mr. Darcy vai lá, resolve esse problema. E aí, gente, a história, o romance tem um final feliz. Porque a Jane se casa com o Bingley, a irmã louca, desvairada, sem noção, se casa com o Sr. Wickham. E a Elizabeth e o Darcy ficam sim juntos. Quando tá para acontecer o casamento da Elizabeth com o Darcy, vem uma tia do Darcy e enfrenta a Elizabeth e pensa: minha filha, quem é você para estragar o casamento da minha filha com o Darcy? Eles já estão prometidos desde a infância, desde a mais tenra idade. Quem é você? Quem você pensa que é? Uma mulher sem estudos, uma mulher de família pobre? E ela não era de família pobre, mas perto do Darcy ela era pobre. Uma mulher sem categoria, só detonou a Elizabeth. E a Elizabeth, minha filha, se arruma lá e fala: eu sou eu, entendeu? E se o Darcy me quer e eu quero o Darcy, um beijo, querida. Pegue sua carruagem, os seus 500 cavalos e volte para a sua cidade, porque eu vou me casar com ele. Ou seja, a Elizabeth ela não se diminui, ela consegue enfrentar as adversidades, ela consegue se posicionar e defender as suas ideias e os seus princípios. E é isso que encanta o Darcy. O Darcy se encanta pela Elizabeth
por ela ser única, por ela ser quem ela é, dentro daquela família doida que ela vivia, dentro daquele meio, ela conseguia ser uma mulher com pensamento, e ela conseguia ser uma mulher muito à frente do tempo dela, e é isso que o Darcy procurava numa esposa, além da beleza e de todas as outras características que todos os homens, inclusive o Darcy, buscavam. Ele queria uma pessoa que fosse inteligente, e a Elizabeth era tudo isso. Lá pro final do livro, quando tá todo mundo casado, todo mundo feliz, todo mundo contente, o Sr. Bennet, que é um dos meus personagens preferidos, ele vem e fala pra Elizabeth: olha, eu até vou poder gostar do seu esposo tanto quanto eu gosto do Wickham, mas ele vai ter que se esforçar. Ele meio que diz que o genro favorito dele é o Wickham e que o Bingley e o Darcy estão ali meio que vão ter que se esforçar, o que não é nada verdade. Mas aqui a gente tem mais um momento em que a Jane Austen usa uma crítica, e um leitor que for desatento não vai perceber essa ironia, vai pensar: nossa, que pai louco. E ele não gosta, ele devia gostar do Darcy, o Darcy resolveu toda a vida dele, pagou dívidas. Ai, muito spoiler, eu não sei fazer isso sem fazer spoilers. Pra fechar, pra concluir, eu quero dizer que, sem dúvida alguma, essa obra, e realmente é uma obra, porque mais de 200 anos depois, e ela continua assim, tão atual, tão presente, com temas como o orgulho, como o preconceito, como o casamento, o lugar da mulher dentro da sociedade e da família, a falta de trabalho da mulher. Ou seja, são temas que, mais de 200 anos depois, continuam extremamente atuais. E a graça da Jane Austen é que ela traz personagens vivos, personagens com qualidades, mas personagens com defeitos, ou seja, muito humanos. E é isso que encanta. Agora me conta aqui, você gostou dessa versão Lívia literária, Lívia que traz review de livros? Olha, eu adoro ler e eu pretendo fazer isso mais vezes. Se alguém vai gostar do meu vídeo ou não, de preferência que alguém goste, né? Que daí eu vou ficar mais motivada pra gravar os próximos. Mas eu pretendo mesmo voltar aqui mais vezes pra falar de livros. Se alguém tiver alguma sugestão do próximo livro, alguém me conta aí se já leu Persuasão. É tão bom quanto Orgulho e Preconceito, porque eu tenho minhas dúvidas. Agora, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faz favor, se inscreve e, por favor, me deixa o seu like motivacional, porque o canal ainda é muito pequenininho e eu pretendo fazer mais resenhas literárias. Mas é isso, eu espero ver você na próxima e, de verdade, não deixe de ler essa obra, porque ela é maravilhosa.